Entender o papel de Israel no contexto escatológico, ou melhor, dos fim dos tempos, é muito importante para que a gente consiga perceber como se desenrolará alguns acontecimentos e algumas profecias. No meio cristão, acabamos entendendo que a maioria das pessoas entendem de uma forma, porém, esse é um tema um pouco controverso no ambiente teológico. Isso se dá porque foi proposto uma doutrina ou teologia chamada de substituição, que fala que a igreja substituiu Israel tanto nas promessas quanto nas profecias e em tudo mais. Será que isso realmente aconteceu? Embora essa divergência exista, eu tenho um entendimento muito claro nas Escrituras a respeito deste tema, e é a partir de agora que nós vamos conversar sobre isso. Fala, meus amigos, aqui é o Job e esse assunto ele é um assunto muito legal, um assunto muito bom para a gente conversar, porque ele realmente tem certas divergências no meio cristão, no meio teológico, porque temos muitos proponentes fortes do que chamamos da teologia da substituição. Embora entendamos que a maior parte do cristianismo entende que não houve essa separação, isso dizendo do cristianismo protestante, é claro. Porém, quando olhamos para esses defensores, temos muitos eruditos e teólogos de renome que fazem a defesa de que Israel foi totalmente substituída pela igreja. E o ponto-chave dessa discussão é realmente essa teologia da substituição que foi proposta por algumas pessoas. O mais forte antigamente a propor essa ideia, essa doutrina, é Agostinho de Hipona, mas anterior a ele a gente tem pessoas como João Crisóstomo, que fez algumas defesas a respeito da teologia da substituição. Além desses, e claro, devido à defesa feita por Agostinho de Hipona, toda a igreja católica ela tinha essa ideia de que a igreja substitui Israel no sentido escatológico e no sentido das promessas e profecias que a Bíblia contém a respeito deles. Essa ideia ela foi propagada também na Reforma Protestante, a partir de Zwinglio, a partir do próprio Lutero, a partir de João Calvino. Eles eram defensores de que a igreja passou a substituir Israel no plano escatológico, no plano de Deus. Já não existia mais dois povos ou distintos, era apenas um povo e assim duraria para sempre. Mas será que, embora pessoas tão fortes defendendo essa ideia, nós podemos crer nela? Ela é realmente uma ideia bíblica ou é apenas uma ideia teológica? E aí que entra uma certa análise do outro lado, embora nós tenhamos esses fortes proponentes dessa ideia, quando olhamos para o início da igreja, para a igreja primitiva, nós vamos ver que os principais pais da igreja, aqueles mais próximos dos apóstolos, na verdade, defendiam uma ideia diferente, de que a igreja, ela sim faz parte, foi enxertada no plano de Deus, a igreja tem coisas específicas que vão acontecer só com ela, a igreja ela vive esse tempo que nós conhecemos hoje no trabalho e na obra de Deus, porém Israel não foi substituído. Aquelas promessas e aquelas profecias que são direcionadas ao povo de Israel continuam perdurando até hoje. Claro que cada um desses tinha uma ideia um pouco mais forte, um pouco mais fraca a respeito dessa continuação de Israel. E aqui a gente vai ler algumas defesas feitas tanto por um lado, tanto por outros a respeito dessa doutrina ou dessa teologia, melhor dizendo. Vamos ver alguns nomes que falam. Primeiramente, vamos fazer uma análise a respeito dos nomes que defendem a teologia da substituição ou a doutrina de que Israel ela foi totalmente substituída pela igreja. Assim como dito, nós temos Agostinho de Hipona, que mais ou menos no ano 354 a 430 d.C., Agostinho defendia que a igreja havia substituído Israel como povo escolhido de Deus. Ele via a igreja como a continuação e o cumprimento das promessas feitas a Israel. E um detalhe que Agostinho ele foi um dos grandes defensores dessa doutrina. Tanto que Agostinho cria que a igreja romana, ou seja, Roma, ela passou a substituir o que antes era o sentido da Jerusalém. E a figura do sumo sacerdote foi substituída pelo bispo primaz, ou bispo de Roma, ou, como ficou conhecido mais tarde, o Papa. Então essa ideia foi muito forte, defendida por Agostinho de Hipona, que depois foi assimilada pela Igreja Católica, e isso foi por muitos e muitos séculos pensado dessa forma. Inclusive isso acabou criando um certo antissemitismo da igreja, né? A igreja acabou sendo de certa forma antissemita em alguns pontos e foi manifestados alguns ódios, algumas raivas contra Israel a partir de pessoas da igreja. Um caso desse é o próprio Lutero, que ele mantinha um certo rancor em sua fala de Israel. Então a gente precisa tomar cuidado que mesmo que a gente defenda uma doutrina de que Israel foi realmente substituída, nós precisamos ter cuidado para que isso não vire um antissemitismo, não vire um ódio gratuito contra aquele povo, que foi um povo muito usado por Deus no passado, sendo substituído ou não.
Outra pessoa que a gente vê, mais ou menos nos primeiros séculos, do ano 350 a 428 d.C., foi Teodório de Mopsuestia. Teodório ensinava que a igreja era o novo Israel e que Israel havia perdido seu status especial como povo escolhido de Deus. E a igreja teria substituído Israel nesse status como povo de Deus. Outro proponente dos primeiros séculos foi João Crisóstomo, que de 349 a 407, Crisóstomo ele acreditava que a igreja era o verdadeiro Israel e que Deus havia rejeitado os judeus por sua rejeição a Jesus como Messias. Então essa era a ideia pensada por João. Martinho Lutero, o grande estopim da Reforma, algumas pessoas entendem que Lutero foi mais forte ou menos forte na Reforma, mas que ele foi o estopim da Reforma Protestante, ele foi. Mas Lutero ele vai defender que a igreja substituiu completamente Israel e que os judeus deveriam se converter ao cristianismo somente. Ele tinha uma visão negativa dos judeus e suas práticas religiosas. Como eu disse, ele manifestava um certo rancor contra o povo de Israel, principalmente pela ideia de que eles haviam crucificado a Cristo. Claro, tudo isso, que eles crucificaram a Cristo, que eles causaram problema, que eles tiveram uma rejeição, como diz em Romanos 11, isso tudo é muito claro na Bíblia. Mas nós precisamos tomar cuidado para que isso não vire um rancor contra as pessoas, principalmente as pessoas do dia de hoje, né? João Calvino, um outro reformador, ele vai dizer que ele compartilhava a visão de que a igreja substituiu Israel, enfatizando a soberania de Deus na eleição e rejeição dos indivíduos. Então João Calvino, ele foi um grande proponente, né, da ideia da rejeição de Deus incondicional, soberania de Deus, naquele sentido mais forte que os calvinistas eles defendem. Então ele enfatizava dessa forma, de que Deus ele simplesmente rejeitou Israel e continuou com a igreja sendo o seu povo escolhido. O Ulrico Zwinglio, que foi também um grande reformador, compartilhava, né, a mesma ideia de Calvino, mas ele também defendia que a igreja substitui Israel, argumentando que a nova aliança em Cristo tornou a antiga aliança obsoleta. Ou seja, a partir da nova aliança não existe mais uma velha aliança e tudo que foi aliançado no passado com Israel, ela não existe mais. A gente precisa olhar essas coisas a partir do entendimento da nova aliança. Então esses são alguns proponentes que eu trouxe a respeito que defendem a teologia da substituição. E agora vamos dar uma análise, uma pegada aqui a respeito de quem defende que Israel ele continua com o seu status de povo escolhido, continua com o seu status de povo eleito, embora tenha sofrido uma rejeição parcial, assim como descrito em Romanos 11, mas que lá no tempo Deus ainda terá um tratamento diferenciado com Israel e a igreja em si, de forma separada. Não é apenas uma coisa, mas são dois povos realmente, dois povos que coexistem na oliveira, enxertados, né? Nós, como igreja, teríamos sendo enxertados na oliveira, que é Israel, que está ligado à raiz, que é Cristo, né? Então, vamos olhar, por exemplo, Justino Marte. Justino Marte foi um dos grandes teólogos e pais da igreja. Ele viveu do ano 100 ao ano 165, bem próximo aos apóstolos. Justino enfatizava a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento, reconhecendo um papel contínuo para Israel no plano de Deus. Então, ele entendia que existia ainda esse papel contínuo com Israel. A igreja ela foi inserida, mas ainda existiu o papel de Israel no plano de Deus. Irineu de Lyon, de 130 a 202 d.C., Irineu também enfatizava a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento, reconhecendo um papel contínuo para Israel como povo escolhido por Deus. Clemente de Alexandria, 150 a 215 d.C., Clemente defendia que a igreja era o verdadeiro Israel espiritual, mas também reconhecia um papel contínuo para Israel no plano de Deus. Então ele fazia essa migração para a igreja, mas entendia que ainda tinha um papel para Israel a ser cumprido e a ser tratado com Deus. Tertuliano, de Cartago, se não me engano, de 160 a 225, Tertuliano argumentava que Israel ainda era o povo escolhido de Deus e que a igreja não havia substituído Israel, embora tenha enfatizado a importância da fé em Cristo. Orígenes, de 185 a 254, Orígenes defendia que Deus ainda tinha um plano para Israel e que a igreja não havia substituído completamente este plano. Jerônimo foi um dos grandes teólogos e defensores da nossa apologética no passado. Jerônimo ele afirmava que Israel ainda era o povo escolhido de Deus e que a igreja era uma continuação do povo de Deus. Eusébio de Cesareia, um historiador, um grande historiador de 260 a 340 d.C., Eusébio era um teólogo cristão do século IV, enfatizava a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento e via a igreja como a continuação do povo de Deus. No entanto, ele também reconhecia um papel contínuo para Israel no plano de Deus. O que nós vamos enxergar, principalmente nesses pais da igreja, é que eles entendem de forma muito tranquila de que a igreja ela assumiu um papel de povo sacerdote de Deus na terra, que a igreja tinha assumido esse papel que era de Israel, e que Israel teve uma rejeição, sim,
Porém, eles entendiam que isso era temporário e que Israel ainda tinha um papel contínuo no plano de Deus. E aquilo que foi prometido e aquilo que foi falado sobre Israel ainda seria concretizado em Israel, literalmente. Da mesma forma que as profecias faladas para Israel seriam literalmente cumpridas em Israel e não na igreja, embora a igreja passe a ter o seu papel enxertados na oliveira, assim como informado em Romanos 11. E é por isso que podemos ver que quando nós olhamos para os teólogos, os pais da igreja, aquelas pessoas que eram mais próximos dos apóstolos, que tinham uma tradição um pouco mais ainda menos poluída com as coisas deste mundo, eles acreditavam sim que Israel continuava tendo um papel contínuo no povo de Deus, enquanto as pessoas um pouco mais distantes, principalmente na Reforma Protestante, passaram a defender essa ideia de que Israel havia sido substituído pela igreja. A verdade é que essa teologia da substituição, ou doutrina, ela foi muito mais forte defendida e muito mais forte embasada e muito mais forte construída a partir de Agostinho de Hipona. Então, Agostinho de Hipona ele foi o grande defensor da teologia da substituição naquele tempo passado, né? Mas ele tinha esses elementos a mais que para mim complicam um pouco a doutrina, que é a ideia de que o bispo primaz, ou seja, o que veio a ser depois o Papa, ele era a figura do novo sumo sacerdote, e inclusive de que Roma passava a ser a Jerusalém, que antigamente era a cidade santa e agora passa a ser Roma. Então isso complica um pouco a ideia defendida por Agostinho. Na verdade, sendo bem sincero, no meu entendimento, que eu vou passar a expor a partir de agora, é de que não houve substituição. Para mim, Israel, ela continua sendo Israel no papel e no plano que ela foi colocada, e a igreja ela foi inserida no plano de Deus. E agora, como sacerdote dessa terra, como reis e sacerdotes dessa terra, nós propagamos sim o nome de Deus, nós levamos a palavra de Deus e nós levamos as pessoas a Cristo, coisa que hoje Israel não faz. Israel teve sua rejeição temporária porque ela rejeitou o Messias. Então, eles tendo rejeitado o Messias, eles passaram a ser rejeitados por Deus. Mas ainda existem as profecias, ainda existem as promessas que serão cumpridas literalmente em Israel. Eu acredito e entendo muito fortemente que Israel será restaurada no fim dos tempos. Algumas promessas que ainda estão para ser cumpridas e algumas profecias. E eu vou falar bastante agora. Por que eu penso assim? Por que eu acredito dessa forma? E eu vou fazer por alguns pontos de argumentações. E o primeiro ponto de argumentação que eu queria falar com vocês é a questão da eleição em Israel. Nós vamos entender primeiramente esse contexto da eleição de Israel. Israel ela foi eleita para ser um farol para as nações, assim como a gente entende. Aqueles que apontariam e evidenciariam Deus para o mundo. Seriam o que chamamos de nação sacerdotal. Israel falhou vez após vez nesse papel. Porém, Israel foi escolhida para esse papel. E uma eleição que aparentemente é uma eleição eterna. Tão eterna que foi da onde surgiu o próprio Cristo, o próprio Messias veio de Israel, porque era o papel dela ser a luz e o farol do mundo. Então esse farol foi apontado para Cristo agora, a partir de Cristo nós conhecemos a Deus. Então Cristo é a revelação máxima de Deus. Em Isaías 43:10 vai dizer bem assim, que Israel foi chamada para ser testemunha de Deus. Em Êxodo 19:5-6 vai dizer que Israel foi chamado para ser uma nação sacerdotal santa. Em Gênesis 49:10 diz que de Judá viria o Messias para a salvação da humanidade. Então esse era o papel de Israel. Israel foi eleita a partir de Abraão. Então Deus ele chama Abraão. E isso faz parte do meu segundo argumento, porque eu penso de que Israel tem uma continuação, é justamente as eternas, duradouras e perpétuas alianças de Deus. Deus ele estabeleceu primeiro uma aliança perpétua com Abraão, em Gênesis 17:7-8. As promessas de Abraão, como descritas em Gênesis, foram declaradas sem condições pré-estabelecidas. Então a gente não vê uma condição assim. Te darei essa terra com herança se acontecer isso, se for dessa forma, se não, Deus ele simplesmente deu a terra como herança. Deus simplesmente estabeleceu uma aliança e lá não encontramos em nenhum momento um pré-requisito para que isso seja cumprido em Israel. Então é uma aliança que parte apenas de Deus. Por exemplo, o juramento divino, quando fez o pacto de Deus com Abraão, foi selado com o juramento divino, em Gênesis 15:8-21, onde somente Deus passou entre os animais divididos, sinalizando que a aliança dependia unicamente dele. Então não era aliança entre Deus e o que Abraão iria fazer, não é uma aliança entre Deus e o que Jacó ia fazer, o que Isaac ia fazer, é uma aliança simplesmente de Deus. Deus ele aliançou e Deus ele vai cumprir. É uma aliança perpétua, é uma aliança eterna com Deus, de Deus com Abraão, de Deus com o seu povo. Deus estabeleceu uma aliança perpétua
de sacerdócio com a tribo de Levi, Números 25, 12 e 13. Então existe aí um sentido eterno desse sacerdócio de Levi, é um sacerdócio que não irá acabar. As promessas a Israel são repetidamente chamadas de eternas. Em Levítico 24, 8, em 2 Samuel 23, 5. Alterar o significado dessas promessas para se aplicarem à igreja enfraquece a noção de uma aliança eterna. E a palavra que é dita ali, por exemplo, quando Deus ele vai falar que a possessão da terra seria para sempre, ou lã, não sei exatamente como é que se pronuncia, mas é uma ideia de realmente para sempre, uma ideia de coisa que é inquebrável, de inegociável, de irreconciliável. É uma ideia de algo que realmente é de fato eterno. Então, se a gente ignorar esse sentido eterno, a gente pode pensar e começar a imaginar que Deus ele quebra suas próprias alianças, mesmo elas sendo eternas. Ignorar essa aliança, de fato, é negar a natureza imutável e fiel de Deus. Então, existem as alianças de Deus com o seu povo que são eternas. Esse é um dos motivos pelo qual eu creio que Israel ela tem um tratamento contínuo com Deus. Então, ela não foi rejeitada definitivamente. Porém, Israel ele teve sim uma rejeição. Essa rejeição nós entendemos como uma rejeição temporária, conforme descrito em Romanos 11. E aqui um comentário, Romanos 11 é um capítulo-chave, né, que discute a relação de Deus com Israel. Paulo faz a pergunta, Deus rejeitou o seu povo? E responde ele mesmo, de modo nenhum, Romanos 11, 1 ou 2. Enquanto é verdade que muitos em Israel rejeitaram Jesus durante sua primeira vinda, isso não implica uma rejeição eterna, como Paulo menciona. O endurecimento de Israel é apenas em parte, e até que a totalidade dos gentios seja entrada. Ou seja, é uma rejeição temporária, é uma rejeição que irá acabar. Se é uma rejeição que irá acabar, então Deus ainda trata de maneira diferente com o seu povo. A própria analogia de Romanos 11, como a gente vê a respeito da oliveira, vê Paulo falando sobre os ramos sendo cortados e outros sendo enxertados, indicando que enquanto alguns judeus foram cortados, e realmente foram, a igreja ela passou a ser inserida nessa oliveira, nessa questão do contexto do plano de Deus. Mas a oliveira em si, representando a raiz e o fundamento das promessas de Deus, permanece intacta. É uma promessa de que os ramos originais de Israel podem e serão enxertados novamente, de acordo com Romanos 11, 24. Os ramos naturais judeus que foram cortados podem ser enxertados novamente mais facilmente do que os ramos selvagens gentios. Isso indica um potencial retorno do futuro de Israel à fé. Em Romanos 11, 23 e 24, isso vai ficar claro. E aí a gente vê até Paulo dizendo coisas fortes como se a sua rejeição, em parte, foi glória para nós, gentios, que dirá seu retorno à oliveira, que dirá o seu retorno e a sua aprovação. Vai ser mais bênção, mais ainda, como a gente vai ver sobre isso em algumas aulas e alguns vídeos aqui lá para frente. E aí o próprio Paulo vai dizer sobre a salvação de todo Israel. Claro que a gente entende que não vai ser todo Israel que vai ser salvo, mas o remanescente, né? Paulo destaca que o endurecimento parcial aconteceu em Israel, mas que eventualmente todo Israel será salvo, Romanos 11, 25 e 26. Isso indica um plano futuro de redenção para Israel como nação. A afirmação de Paulo de que todo Israel será salvo, em Romanos 11, 26, não se refere à igreja, mas a um resgate futuro de Israel como povo. E aqui, desde o Antigo Testamento, Deus ele vai enfatizar que ele sempre tem, sempre terá e sempre manterá o remanescente. Então a gente não entende que talvez todo Israel será salvo e todo Israel não será salvo. Nós entendemos dessa forma. Mas o remanescente, ele sim será salvo. E a gente vai ver em outras profecias, em outras aulas, que isso é muito forte, a questão dos remanescentes. E aí vamos falar sobre um outro argumento a respeito da minha defesa de por que Israel ela continua ainda no plano de Deus, é a questão de Jesus com Jerusalém. E aí, muito fortemente, Jesus ele vai se referir a Jerusalém e vai profetizar a respeito de Jerusalém em um momento muito crucial e um momento muito profético, escatológico. Ele vai fazer uma profecia de Israel dizendo, vocês não me verão mais e não me verão de novo, até que digam, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, Mateus 23, 39. Isso sugere um reconhecimento futuro de Jesus por parte de Jerusalém, ou seja, dos judeus. Então isso sugere que em um momento, os judeus, Jerusalém, ela vai reconhecer que Cristo é o Messias. Como é que a gente pode imaginar que isso não é um momento separado? Como é que a gente pode imaginar que isso é um momento atribuído à igreja? Isso não existe. Jesus, ele chora por Israel. Ah, Jerusalém, que mata os teus profetas e aqueles que a ti são enviados.
quanto eu quis te aninhar como a galinha aninha os seus pintinhos, e tu não quiseste, Israel. Mas ele vai dizer, vocês não me verão de novo, até que digam, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Então isso é uma promessa, isso é uma profecia, isso vai acontecer, meus amigos. Se eu acreditar que isso aqui não vai acontecer, eu posso abandonar muitas promessas de Deus e começar a relativizar as promessas de Deus. Então Jesus ele chora por Jerusalém. Em Lucas 13, 34, 35, esse reconhecimento ainda está pendente, amados. Israel, em dado momento da história, vai reconhecer que Jesus era o Messias, ponto final. Quem quer discordar, discorda. Quem não quer discordar, não discorda. Mas eles vão reconhecer. Isso não está dizendo sobre o reconhecimento lá na era vindoura, em que todos vão se ajoelhar. Não. Está dizendo de um momento específico, exclusivo para Israel. Vocês vão falar, bendito é o que vem em nome do Senhor. Beleza? E aí a gente tem outro argumento aqui, que são as promessas de restauração para Israel. Há inúmeras profecias no Antigo Testamento sobre a restauração de Israel, que ainda não foram cumpridas. Por exemplo, Ezequiel 36, 24 a 28, Zacarias 12, 10. Essas promessas indicam um retorno e restauração futura de Israel. Passagens como Amós 9, 14 e 15 falam da restauração e plantio definitivo de Israel em sua terra, algo que vai além do simples retorno de um exílio babilônico. É um plantio definitivo. É um plantio definitivo e de paz. Então nós entendemos que Israel vai ser restaurada. Além desses versículos que eu estou falando aqui para vocês, eu vou colocando aqui para vocês aqui do lado outras referências, se vocês quiserem estudar à vontade. Então, são muitas referências que eu tenho a respeito disso, mas não dá para a gente trabalhar todas aqui nesse vídeo, senão o vídeo ficar muito longo. Mas vocês podem depois dar uma verificada dessas referências. Vou deixar aqui nos comentários também uma lista de referências bíblicas a respeito tanto da rejeição temporária quanto da restauração futura de Israel. Então, a gente entende, eu entendo, que Israel ela será restaurada no fim. Né? Existe também uma distinção teológica, né, entre Israel e a igreja. A Bíblia ela claramente distingue Israel e igreja em seus propósitos e promessas. Enquanto a igreja é um mistério revelado no Novo Testamento, Efésios 3, 1, 6, Israel e suas promessas têm origem no Antigo Testamento. Elas coexistem, eles não foram substituídos. Em Efésios 2, 11 e 19, Paulo fala dos gentios como estrangeiros da aliança da promessa. Embora unidos em Cristo, judeus e gentios mantêm identidades distintas na economia de Deus. Isso é meu entendimento. E o outro argumento final, para mim, mais forte, mais contundente, é a fidelidade de Deus. Deus, ele é fiel. Se nós cremos que Deus não é fiel, nós podemos relativizar toda a Bíblia. E a gente não gosta de relativizar o plano de Deus. Se Deus pudesse quebrar suas promessas a Israel, o que garante que ele não quebraria suas promessas à igreja? Né? Reconhecer a continuidade das promessas de Deus a Israel é reconhecer a confiabilidade e fidelidade de Deus. Se alegarmos que Deus renegou suas promessas a Israel, isso coloca em risco a confiabilidade de todas as promessas divinas, inclusive aquelas feitas à igreja. Então, como nós vimos, Deus tem alianças, Deus tem promessas e Deus tem profecias exclusivas para o povo de Israel, que não tem como se cumprir na igreja, que não é sobre a igreja, é exclusiva de Israel. Se nós passarmos a relativizar isso como nós costumamos fazer, como a teologia da substituição costuma fazer, relativizar as promessas. Não, mas Deus não quis dizer de forma literal, isso é um sentido espiritual. Não, isso aí é uma coisa que a gente pode imaginar que vai acontecer na igreja, mas isso não é literal, isso é... Cara, se a gente começar a fazer essas alegorias de todas as profecias, todas as promessas e todas as alianças de Deus, nós teremos um grande problema bíblico, como algumas linhas escatológicas têm um grande problema bíblico quando passa a espiritualizar coisas que a Bíblia claramente coloca como literal, como um acontecimento real. Claro que tem todo um simbolismo por trás, mas que são coisas que acontecerão de fato, literalmente, não simplesmente espiritualmente. Amém? Então é isso que eu queria deixar para vocês nesse vídeo a respeito do meu entendimento a respeito de Israel e da igreja, que vocês estudem as referências, que vocês se aprofundem, não precisam entender da forma que eu entendo, essa é a forma que eu defendo e a forma que eu defenderia até o fim, provavelmente, porque eu não consigo enxergar outra forma. Eu não consigo ignorar a Bíblia. Eu não consigo criar uma teologia à parte da Bíblia. Não tem como, gente. Então, se Deus ele tem um povo escolhido, esse povo é eterno, tem uma aliança, essa aliança é eterna, tem promessas, essas promessas são eternas, se Deus é confiável, se Deus é fiel, Israel continua ainda nos planos de Deus. Deus continua tratando com Israel. E aqui eu poderia colocar até
evidências históricas. Por exemplo, quando você pega um povo que foi subjugado por impérios e através de impérios, Israel, ela foi aquele povo, aquele território foi subjugado durante muito tempo. Quando a gente tem a queda de Israel em 70 depois de Cristo e depois mais ou menos no ano 78 com Adriano, que foi o exílio completo de Israel, e esse povo peregrina durante séculos e séculos e séculos a fio, depois retorna e não perde a sua identidade, não perde a sua característica, mesmo espalhado por toda a terra, e depois que na hora de reunir esse povo se reúne novamente. Deus, aquele povo sendo odiado por todas aquelas nações em volta, e mesmo assim não sendo destruída. Gente, o mundo é antissemita, o mundo odeia Israel. Ponto final. Agora, nesses momentos, a gente está vendo quanto que o antissemitismo estava mascarado, quanto que o antisionismo estava mascarado. E a gente percebe o quanto que as pessoas estão odiando Israel. E muitos enrustidos contra Israel foram revelados. Então, como é que um povo desse não foi destruído? Como é que um povo desse não foi eliminado, gente? O Hitler tentou, muita gente tentou. Então, a história de Israel é uma história de que somente um milagre, somente uma mão invisível e poderosa de Deus pode sustentar. E por que que ele sustenta? Porque ele tem promessas e ele tem alianças inquebráveis e fiéis para todos sempre.